want me to look at you? Yeah, absolutely. Okay, here we go. We're standing at the Maasland Storm Surge Barrier, the biggest movable storm surge barrier in the world. The system automatically starts closing if the water comes up more than 3 meters. And then we protect almost 2 million people and a big part of the Dutch economy, the harbor of Rotterdam. The maximum amount of water we can hold back is 5 meters of water. O nível do mar tem vindo a subir mais rapidamente nos últimos anos. E isto é apenas o início de uma tendência que vai mudar dramaticamente grande parte da nossa costa. It may be 10 meters of sea level rise. Os cientistas procuram um número. That is Delta storm condition. Wenn Sie sich verschätzen, dann sind die Kosten gleich immens hoch. Annual losses could be $1 trillion per year just in the coastal cities. Quanto tempo ainda temos para arranjar uma solução? Es wird Gebiete geben, die wir so nicht mehr halten können. Como devemos defender-nos do mar? We cannot engineer ourselves out of sea level rise. Klaus Jacob investiga os riscos da subida do nível do mar. Mas nunca pensou que o oceano pudesse ameaçar a sua existência. When we bought the house here, we had about 3 to 4 times water here on the street. Now we have it practically every month, and the question is, how long can we live here? I'm sitting here in a flood zone. The water creeps up on us here on the street. Na costa leste dos Estados Unidos da América, as consequências da subida do mar já são visíveis. Muitas pessoas elevaram as suas casas, o que lhes permite ganhar tempo. Mas tem limites. O valor das casas desceu muito. Ninguém quer investir numa zona que não tem futuro. So the real estate value is already visibly falling because people just don't want to take that risk on. Mas há algo que preocupa Klaus mais do que a água à porta da sua casa. Quando o especialista em risco da Universidade de Colômbia percebeu que o nível da água em Nova Iorque estava a subir, descobriu uma ameaça completamente nova. E se Nova Iorque for engolida pelo mar? Around the year 2000, some scientists here in New York got together and we realized that we have to really raise the public awareness of the risks that are coming our way. We chose a generic 100-year storm coming into the city. On the computer, it was modeled. When we had the first results, we went back to our stakeholders and said, uh-oh, you have a problem. Look at this, what we got. And they said, oops. A cidade de Nova Iorque tem um ponto fraco. As suas artérias principais são subterrâneas. We found out, to our surprise, that it takes only about 40 minutes for the subway system to flood. Durante uma década, a simulação de Klaus Jacob e dos seus colegas não passou de teoria científica. Até outubro de 2012. O furacão Sandy tornou realidade o cenário apocalíptico que os cientistas tinham revelado. Take a look at the water actually just pouring over the seawall now. 100.000 casas inundadas, 44 mortos, milhões de pessoas sem eletricidade durante semanas. O furacão Sandy causou danos de 19 mil milhões de dólares.
a cidade ficou com água até ao pescoço. Foi um evento extremo que, estatisticamente, só devia acontecer uma vez em cada 100 anos. Esta estatística consolou Nova Iorque. Mas os cálculos tinham como premissa um nível do mar sempre igual. There are scenarios out for as much as 9 feet, 3 meters of sea level rise by the end of the century. And that's extremely scary. A zona costeira é a área mais povoada do nosso planeta. A população das cidades costeiras cresce muito mais depressa do que a do interior. There are 136 coastal cities with more than 1 million people in the world. The population of those cities was about 400 million people, and about 10%, 40 million of those people actually live in the coastal floodplain with current sea levels. O nível do mar está a subir em todo o mundo. Ondas e tempestades gigantes são frequentes nas regiões costeiras quando o nível do mar sobe. Os cientistas consideram-nos a primeira fase de um processo que já começou há muito tempo. Was wir beobachtet haben in den letzten Jahrzehnten an den deutschen Küsten ist, dass Extremwasserstände deutlich schneller zugenommen haben, als es der mittlere Meeresspiegel getan hat. Se uma onda, ao chegar à costa, encontrar uma fricção devido à subida do fundo do mar, faz com que a onda se deforme até rebentar. Normalmente, isso acontece ao chegar à costa. Wir haben herausgefunden, dass, wenn der Meeresspiegel ansteigt, dass dann viele Wellen, die in der heutigen Situation weit vorm Deich brechen würden, jetzt mit dem größeren Wasserpolster bis auf den Deich laufen können und somit eine viel größere Belastung darstellen und den Deich auch überspülen können. A força das ondas aumentou. Se o nível das águas está mais alto, as ondas rebentam mais tarde e embatem com muito mais força contra as construções na costa. Uma pequena subida do nível do mar pode aumentar desproporcionalmente os efeitos das ondas, mas ainda há outro problema. Let's assume we are today here with sea level. And here comes a storm along. So it floods everything that's at this elevation or below. But now we have sea level here. So we need only a smaller storm to flood the same area, or we get the same storm, it's much higher. Mesmo uma subida de poucos centímetros fará com que as cheias deixem de acontecer uma vez a cada 100 anos e passem a ser um acontecimento normal. Em cidades costeiras planas, como Nova Iorque, o limite crítico para uma inundação permanente é a subida em 1 metro do nível do mar. Metrópoles inteiras debaixo de água. Será um cenário de ficção científica ou apenas o futuro? O nosso planeta já viveu alterações dramáticas. Nas eras de gelo, a água concentra-se em terra e o nível do mar desce. Mas no final de cada era de gelo, os mares voltam a subir e inundam a terra. A nossa tradição cultural conhece a ira dos mares. Durante séculos, cheias devastadoras provocaram medo e pânico. E a ideia de mundos inteiros debaixo de água não inspirou a fantasia apenas uma vez. Mas que sociedades inteiras sejam engolidas pelo mar e que tenham de abdicar dos seus territórios é uma hipótese nova. Um arqueólogo alemão descobriu as suas pistas, no fundo de um mar no norte da atual Alemanha.
O que os mergulhadores aqui descobriram foi o que as pessoas de há cerca de 7.000 anos tiveram de aqui deixar. Viviam nas margens de um lago imenso. Quando, no final da última era de gelo, os oceanos subiram em todo o mundo, criou-se aqui uma ligação ao mar. Entrou água salgada que inundou o habitat deste povo, mas os seus vestígios ficaram para trás. Die Funde liegen hier in einer Wassertiefe von knapp 2 Metern. Das hier ist zum Beispiel eine Geweihaxt. Das sind ganz typische Geräte dieser Jäger und Sammler, die hier bei uns an der Küste gelebt haben. Die haben Fischfang betrieben, die haben Robben gejagt. Houve uma grande tempestade e cheia repentina, ou a água foi entrando lentamente no seu território. Seja como for, os homens de então foram testemunhas da criação de um mar. Etwa ab 6500 vor Christus, da liegt der Meeresspiegel bei minus 20 Metern. Und er steigt dann zwischen 6500 und 4500 vor Christus nochmal etwa um 20 Meter an. Da wird dieses ganze Seebecken umgestaltet in ein marines Randmeer. O tempo de transformação de uma lagoa de água doce em mar é calculado com a ajuda de fósseis de peixe. Em poucos séculos, desapareceram os peixes de água doce, pois a água passou a conter mais sal. Desde então, são peixes de água salgada que habitam estas águas, a que hoje em dia chamamos Mar Báltico. Und das heißt eigentlich, dass die Menschen, die damals gelebt haben, diesen Meeresspiegelanstieg ganz bewusst wahrgenommen haben. Den Leuten ist richtig bewusst geworden, das Meer kommt und es nimmt uns Land. Ser expulso de vez por causa da água é uma ideia que não nos preocupa há séculos, pois temos vivido uma fase especial de estabilização que começou depois dos oceanos terem obrigado os nossos antepassados a mudarem-se mais para o interior. So 20,000 years ago, sea level was about minus 120 meters below today's values. And then as the world warmed, sea levels rose at about a meter per century, sometimes a bit faster, but that's the average rate. And they kept on going all the way up until about 8,000 years ago, when sea levels then were constant, and that is the period when civilizations emerged. As infraestruturas das nossas costas crescem há milénios. As sociedades investiram aqui o seu bem-estar, que foram herdando e aumentando de geração em geração. Tudo isto com uma premissa: um nível do mar constante. Era esse o acordo com o oceano. Human civilization is very much a product of stable sea levels, and all our systems of thinking also treat sea level as a constant. We use sea level, mean sea level, as a datum. So if it starts to change, that means all our maps start to get messed up. So we are moving into a new epoch where we're going to have to change some of our thinking. Quando começou esta nova época? Os satélites medem a altura do mar há poucas décadas. O que aconteceu antes? Para reconhecer uma tendência, temos de recuar muito mais no passado. Die ersten Messungen des Meeresspiegels datieren zurück ins 17. Jahrhundert und ungefähr seit Mitte des 19. Jahrhunderts haben wir 70, 80 Pegel weltweit, die wir für die Bestimmung des Meeresspiegels nutzen können. Uma das medições mais antigas foi feita em Helgoland, uma ilha no norte da Alemanha. Desde 1885, as alterações do nível do mar têm sido constantemente registadas. Estes dados são a única fonte que nos pode dizer com uma precisão milimétrica se a subida anual é uma flutuação natural ou já uma tendência de longo prazo. Os números são claros. Os níveis do mar estão a subir desde o século XIX, mas a dinâmica alterou-se. Seit Ende des 19. Jahrhunderts hat sich der Meeresspiegelanstieg dann beschleunigt auf Raten von zu Beginn 1 Millimeter pro Jahr. Seit den 1960er, 70er Jahren hat sich der Meeresspiegel dann wieder beschleunigt auf die heutigen Raten von rund 3 Millimeter pro Jahr. Até ao final do século XX, os mares subiram quase 20 centímetros.
Se a subida irá continuar a acelerar é a dúvida existencial para muitas costas do nosso planeta. Ein Zentimeter Meeresspiegelanstieg bedeuten 10 bis 40 Zentimeter Ausdehnung des Ozeans und Landfläche, die dann vom Wasser bedeckt sind. Und es ist vollkommen klar, dass der Meeresspiegel bestimmt, in welchen Küstengebieten wir Menschen leben können. Para a subida do nível do mar, refere-se normalmente a um valor médio global. Mas as zonas costeiras não podem confiar nesse número. Pois o mar não sobe de igual modo em todos os sítios. Em muitas zonas, a subida é mais rápida. Wenn die Meere ansteigen, dann steigen sie nicht wie in diesem Planschbecken, das ich befülle, überall gleichmäßig an. Durch Ozeanzirkulation werden Wassermassen im Ozean verteilt. Wind bläst die Wassermassen von einer Seite auf die anderen und verteilt die Wassermassen um. Und so kommt es zu einem Meeresspiegelanstieg auf der einen und einem Meeresspiegelabfall auf der anderen Seite. Ventos e correntes pressionam as massas de água contra as costas e influenciam o nível do mar. Além disso, a crosta terrestre move-se. Algumas costas elevam-se, outras, pelo contrário, afundam. Nova Iorque, por exemplo, encontra-se num local que está a afundar. Só isso já aumenta a subida global em 1 milímetro por ano. Pelo contrário, na Suécia, a Terra sobe quase 1 centímetro por ano. Und all diese Prozesse sorgen dafür, dass der Meeresspiegel regional signifikant vom globalen Mittel abweichen kann. Mas que sabemos sobre o futuro da subida global? Anders Leverman é um dos que tenta dar um número. É um dos autores do relatório IPCC, o estudo base para os prognósticos sobre as alterações climáticas no nosso planeta. Der Meeresspiegel wird auch projiziert, noch gar nicht so lange, weil wir lange Zeit nicht sicher waren, wie stark denn der Meeresspiegel ansteigen wird. Ao contrário das projeções sobre o clima, os modelos para as futuras subidas do nível do mar são muito incertos. O que coloca os cientistas perante um dilema. Se os seus números forem demasiado altos, serão acusados de alarmistas. Se forem demasiado baixos, podem piorar a situação. Por isso, os cientistas são muito cuidadosos com as suas projeções. Im letzten Bericht, da haben wir das erste Mal eine Meeresspiegelprojektion gegeben, haben aber explizit gesagt, wir wissen aber nicht den schlimmsten Fall. Wir können nur sagen, das ist der wahrscheinlichste Fall und das ist die Unsicherheit außenrum. A subida que se deu até agora é fácil de explicar. Com o aquecimento dos mares, a água expande-se. Este processo vai continuar a acontecer. Mas há outro fator que pode passar a ser o motor da subida das águas: o gelo da Groenlândia e da Antártida. É ele a causa de os números do IPCC terem de ser constantemente corrigidos. Para este século, a estimativa mais pessimista do IPCC é de 1,10 m, mas também este número é incerto. Wir wissen also in gewissem Sinne nicht mehr so ganz genau, wie das schlimmste Szenario aussehen wird. Most people don't realize it, but ice is actually a fluid, and it follows the laws of fluid mechanics, just like honey. So if you look at honey and you pour it out to make a honey mass, similar to an ice mass, what you'll see is we start off high in the middle, low at the sides, and the honey from the middle is flowing out to the edges. So that honey in the middle is deforming
under what we call a gravitational driving stress, and the honey is trying to flow out and thin itself. A velocidade de fluxo do gelo determina o futuro da camada de gelo da Groenlândia. Se a velocidade aumentar, a massa de gelo que a Groenlândia deixa cair nos oceanos aumentará todos os anos. A camada de gelo da Groenlândia é imensa. No seu total, são mais de 2,7 milhões de gigatoneladas. Até 1990, a massa de gelo ficou basicamente na mesma. Desde a mudança de milénio, a Groenlândia perde por ano, em média, 266 gigatoneladas de gelo, o que contribui 0,7 milímetros para a subida do nível global do mar. Se o gelo derretesse todo, a subida do nível do mar seria de mais de 7 metros. William Colgan investiga a massa de gelo da Groenlândia. É verdade que se perde constantemente gelo para o mar, mas isto não seria um problema se a neve nova no interior da Groenlândia fosse equivalente. All right. That is Delta. That is Delta storm condition. Aqui, a noroeste da segunda maior massa de gelo da Terra, os registros feitos por cientistas há meio século mostram que a neve que aqui caiu se acumulou sempre. Nunca derreteu. Amostras de gelo podem revelar se isso se alterou nas últimas décadas. Se aqui em cima a neve derreteu, isso tem consequências em toda a Groenlândia. As pistas que procuram estão no gelo, pois aqui este só pode ter sido criado por neve derretida. The most powerful inference or finding from the ice cores is that when we look at them today, we see every year the snow is interrupted by this hard, thick melt layer, where the snow has melted and refrozen as hard, clear ice. Cerca de 25% da neve nova que durante séculos compensou a perda de gelo está a derreter. Isso pode dar início a uma espiral que coloca em perigo uma das condições fundamentais para a manutenção da camada de gelo: a sua grossura. So if you picture the ice sheet, sort of, if this is the ground, and the ice sheet has this shape, it's high at the center, low at the sides. So as the ice sheet begins to melt, it gets lower. And as it gets lower, it's moving down into warmer layers of the atmosphere. The atmosphere is cold high, warm low. And you get this feedback because the lower the ice melts, or the lower elevation the ice becomes, the more it melts. And the more it melts, the lower it becomes. And you get this feedback. A altura da camada de gelo é apenas uma das muitas espirais de feedback. Isto torna a dinâmica do gelo imprevisível. Até a cor é um fator. If we think about, like, if this is the ice sheet surface, it's relatively white, so it's relatively reflective. Generally, in the interior of the ice sheet, about 80% of the sunshine that hits the snow surface will reflect back off. But through a variety of processes, as the surface becomes darker, as the snow ages and algae grows, the surface becomes darker. And you go from a surface that used to reflect 80% of the sunlight to one that might only reflect now 40% of the sunlight. And this becomes a feedback because the more sunlight it absorbs, the warmer it becomes and the darker it becomes. So the darker, warmer, darker, warmer, darker, warmer creates this positive feedback we call the albedo feedback. Quanto mais os cientistas descobrem sobre a dinâmica do gelo, maior se torna a incerteza dos seus prognósticos. I think it's probably most likely in the next 100 years that sea level will be 1 meter or less. But I can't exclude that sea level might be greater. And we often use the word deep uncertainty.
wenn Sie sich verrechnen, wenn Sie so wollen, wenn Sie sich verschätzen mit der Meeresspiegelprojektion und damit mit dem Risiko für eine Überschwemmung, dann sind die Kosten gleich immens hoch. Para poucas cidades do mundo, são as projeções tão importantes como para Veneza. Há partes da cidade que estão a menos de 1 metro acima do nível do mar. Desde que a subida do nível das águas acelerou, a frequência das cheias aumentou. Cada centímetro é importante. Cada centímetro mesmo. In this moment, for the next century, Venice has a solution. Começou com uma catástrofe. Em novembro de 1966, o nível das águas subiu 194 centímetros. Mesmo quando os cientistas diziam que tinha sido um acontecimento extremo, que só acontecia uma vez em cada 200 anos, a cidade quis preparar-se. Nunca mais queriam passar por algo assim. E inventaram algo que separa a Lagoa de Veneza do mar, em caso de emergência. Uma barreira chamada Mose. Everybody wants to see the Mose, but I think few people will see it. O Mose fica no fundo do mar. No caso de cheias, 78 portões cheios de ar são impulsionados para cima. A lagoa fica fechada, a cidade fica isolada do mar. A construção começou há décadas. É essa a grande falha do Mose. Os números já não estão certos. O Mose pode ter sido mal calculado. We have dimensioned the system considering the IPCC scenarios in the late 90s, and we have considered the worst scenarios, that is 60 centimeters of sea level rise in the next century. Mas o pior cenário possível foi alterado. Agora é de mais de 1 metro para este século. Se isso acontecer, ou algo pior, o Mose não é a solução. If there will be 2 meters of sea level rise, we have to do something else, but not only Venice, the entire coastline in Italy and in the Mediterranean. Segundo o relatório mais recente sobre alterações climáticas, não é muito provável, mas também não é impossível. Até 2100, uma subida de 2 metros do nível do mar não é de descartar, se não forem reduzidas as emissões de gases de estufa. Cerca de 200 milhões de pessoas poderiam perder as suas casas. É uma questão de tempo. Até há pouco tempo não tínhamos indícios de que uma subida destas fosse possível. Mas houve um grupo de investigadores que considerou essa hipótese. O nível do mar pode alterar-se de forma muito dinâmica. Às vezes é de repente. Há gelo suficiente na Groenlândia e na Antártida para provocar uma subida do nível do mar de 66 metros. Der schnellste Meeresspiegelanstieg der letzten Nacheiszeit war vor etwa 14.800 bis 14.400 Jahren. Der hat also 400 Jahre gedauert und hat den globalen Meeresspiegel um etwa 16 Meter angehoben. Das heißt 4 Meter Meeresspiegelanstieg pro 100 Jahre. Das ist also ein gigantisch schneller Anstieg. A Antártida, em comparação com a Groenlândia, tinha durante muito tempo a camada de gelo mais estável e não contribuía para a dinâmica das alterações. Um gigante adormecido que só muito de vez em quando libertava um iceberg no mar. As correntes levam todos os icebergs pela mesma rota. O beco dos icebergs, para norte, em direção ao Chile. Pelo caminho, águas mais quentes derretem. Mike Webber, um cientista polar, teve uma ideia. Se houvesse uma maneira de contar os icebergs que passaram por este beco, podia provar-se quanto gelo a Antártida podia perder. Mike tinha de arranjar um caminho até ao passado. Um passado que estava fechado no fundo do mar Antártico, a mais de 3.000 metros de profundidade.
Os icebergs contêm detritos. Quando derretem, estes detritos caem no fundo do mar e formam uma camada de sedimento. Depois de recolhidas amostras do fundo do mar, os cientistas podiam contar os detritos e a quantidade de icebergs que teriam passado por ali numa determinada altura. Das größte von diesen Ereignissen konnten wir datieren auf 14.600 Jahre. Das ist eine Zeit, in der der Meeresspiegel global in ca. 400 Jahren um 16 Meter angestiegen ist. Nas amostras recolhidas está a prova. Há fases em que o gigante adormecido acorda e a perda de gelo pode aumentar de repente. Man kann Phasen erkennen, wie hier, wo quasi nichts drin ist. Oder hier, das sind stabile Phasen im Eisschild. Das ist sowohl während der Kaltzeit, auch während der Warmzeit. Aber in dieser Zeit der sogenannten Deglaziation gibt es eben diese Phasen, wo relativ viel eisbergtransportiertes Material enthalten ist. Und das wiederum ist diese Zeit 14.500 Jahre vor heute. Pelos vistos, as subidas do nível do mar devido à perda de gelo não foram sempre lentas e constantes. Houve fases dinâmicas. Estaremos no início de uma dessas fases? O que está a acontecer agora na Antártida provoca uma grande inquietação. Em apenas 6 anos, a perda de gelo duplicou. O gelo da Antártida contém água suficiente para fazer subir o nível do mar em 58 metros. O gelo flui para fora, em direção ao mar, mas fica retido em alguns pontos âncora. Estas camadas de gelo que ficam no mar chamam-se prateleiras de gelo e atuam como tampa. Quando o mar aquece 0,5 graus centígrados, a parte de baixo da prateleira de gelo derrete e os cantos partem-se. Os pontos âncora soltam-se e o gelo fica à deriva. Und sobald das einmal passiert, das passiert ruckartig, das nimmt keinen Anlauf, da passiert gar nichts und dann auf einmal, wumm, geht alles. Das dauert 1 Jahrzehnt, bis das alles verschwindet. As correntes de gelo do oeste da Antártida são especialmente afetadas por isto. São cada vez mais frequentes os colapsos espetaculares de prateleiras de gelo. Isto não tem qualquer influência no nível do mar, pois as prateleiras de gelo flutuam na água. Mas a camada de gelo continental perde uma âncora. Menschen gehen immer davon aus, wenn sie was tun, dann können sie das nochmal aufhalten. Das ist im Prinzip so, wie wenn sie in Slow Motion mit dem Revolver eine Kugel abfeuern. Wenn die abgefeuert ist, fliegt die, bis sie ins Ziel trifft. Sie können sie nicht mehr aufhalten, sie können das nicht mehr zurückdrehen. Es gibt also kein Stoppen mehr. Sobald das einmal geschieht, ist diese Situation dann eben nicht mehr aufhaltbar für viele Jahrhunderte. Erdgeschichtlich beurteilt befinden wir uns gerade erst am Anfang. Der Ozean ist eine unfassbar träge Komponente des Klimasystems, der nur sehr, sehr langsam reagiert. Zu vergleichen mit einem Tanker, der nur ganz langsam Fahrt aufnimmt, aber sich auch nur ganz langsam bremsen lässt. Ya, jadi ada teori, ada bahkan mitos tentang Atlantis City, ya, kota di bawah laut. Nah, beberapa orang itu meyakini bahwa Atlantis City ada di Indonesia. Dan saya juga meyakini hal itu. Este homem fez uma descoberta assustadora. Na costa norte da ilha de Java, a água está a subir muito mais depressa do que a média global do nível do mar. E ninguém tinha uma explicação para isso. Ya, kita lihat di sebelah kanan kita ini berdasarkan cita satelit di tahun 2003 ini merupakan lahan pertanian, ya, masih berupa tanah. Segundo os cálculos de Harry Andreas, em muitas zonas costeiras como aqui em Pekalongan, a água está a subir mais do que 20 centímetros por ano. É mais do que a subida global do nível do mar de todo o século XX. Para continuar a viver aqui, as pessoas começaram a levantar as casas e as ruas. Ya, ketika pertama kali mereka mengalami terjadinya rob, coastal flooding, mereka begitu khawatir bahwa kenapa bisa begini. Kira-kira sudah berapa lama tinggal di sini? Ya, seumur saya. Jadi dari kecil tinggal di sini. Ya.
Nah ini ditinggikan itu gara-gara banjir apa Pak? Bisa diceritakan? Ditinggikan karena banjir rob. Tiga kali. Itu lambat laun bahwa rumah itu akan menjadi lebih rendah sehingga kita tidak bisa masuk, kita bisa berdiri di dalam rumah tersebut. Ketika kita bangun pagi, biasanya kita tidak ingat bahwa ternyata rumah kita itu sudah ditinggikan lantainya, tetapi atapnya belum. Dan ketika bangun, kita berdiri, itu banyak kita malah menyundul ke rumah situ, kejeduk gitu ya. Atau kalau orang bertamu ke situ, ketika selesai bertamu, berdiri lupa, dia kejeduk karena dia lupa bahwa ternyata lantainya itu rendah. Di sini masyarakat harus meninggikan rumah mereka tiap 5 tahun sekali, 1 meter mungkin 50 cm sehingga terhindar dari bencana rob ya. Tetapi kalau ini contohnya tidak bisa karena mereka tidak mampu untuk meninggikan rumah sehingga ya mereka harus pindah dari sini ya. Durante anos, foi mistério porque o nível do mar na Indonésia estava a subir tanto. A média global da subida do nível do mar naquela altura era de 3 milímetros por ano. No entanto, o nível do mar da costa asiática subia 8 milímetros por ano. Isto era também devido aos ventos e correntes que faziam com que grandes massas de água embatessem na costa. Mas não podia ser só por isso. Tinha de haver outra causa. Causa essa que, para grande admiração de todos, não tinha nada a ver com o mar. Wir haben hier in Indonesien mehrere Pegel aufgebaut. Diese Pegel von dieser Art sind seit 2012 in Betrieb und sie übertragen die Daten jede Stunde zu uns nach Potsdam bzw. hier auch zu unseren indonesischen Partnern. Und aus diesen Informationen kann man dann wiederum sehen, dass dieses gesamte Land hier mit 11 cm pro Jahr einsinkt. A chave para a solução do mistério está em não medir apenas o nível do mar, mas também as alterações da Terra. É então que se percebe que o nível do mar sobe porque a Terra se afunda. Os cientistas chamam a este fenómeno subsidência. Subsidenz ist einfach ein Einsinken von Land und zwar speziell an Küstenstädten. Jedes Haus, was hier gebaut wird, baut erstmal einen Brunnen unter dem Haus und benutzt das als Grundwasser. Das Problem ist dann, dass dieses Wasser fehlt im Untergrund. Das heißt, der Sand, der sich hier aufgelagert hat in den Flussmündungen, fängt dann an, sich zusammenzupappen. Das heißt, er nimmt immer weniger Volumen ein und damit sinkt das Land. Muitas das grandes cidades costeiras foram fundadas em deltas de rios, onde o subsolo é especialmente mole. Por causa do peso das construções e do uso da água subterrânea, muitas destas cidades estão a afundar. In Southeast and Eastern Asia, we have a lot of deltas and cities built on deltas. Jakarta is one place where it's happening, but it's happened in Shanghai, Tokyo, Osaka, Bangkok, Manila, etc. It's a very widespread problem and we expect it to continue and maybe grow in the 21st century. Jakarta pode vir a ser exemplo do que acontece com as comunidades cujas regiões costeiras são vítimas de grandes cheias. There are 3 to 4 million people living in North Jakarta, and partly they are living in areas that are already below sea level, and more than 250 billion invested in infrastructure here. So the damage and the human casualties that are at stake are really very high. So what we actually see here is how high the water level actually is because of the subsidence of this land in comparison with the surrounding infrastructure. The railroad is almost passing through the water. It has been raised with almost 70 centimeters several years ago, but you cannot
continue to raise this kind of railroad several meters because the train cannot climb. It needs actually a lot of distance to climb and to go down. Jakarta é uma das cidades mais ameaçadas do mundo. Muitos consideram a capital da Indonésia um aviso para o futuro. Engenheiros costeiros podem observar a subida do nível do mar aqui como uma máquina do tempo. Jakarta precisa de soluções urgentes, senão a parte norte da cidade pode ficar completamente submersa. Se isso acontecer, as vidas de milhões de pessoas estão ameaçadas, com consequências imprevisíveis para a estabilidade de todo o país. What we see here is the coastal protection dike. It improves the flood safety for Jakarta for the next 10 or 20 years maybe. If these walls fail, then seawater would flow in and it would come in several kilometers into Jakarta. Os diques são a única solução rápida para aguentar a água. Mas, na melhor das hipóteses, darão uma proteção durante 20 anos. A longo prazo é preciso uma ideia de outra dimensão. That's why a plan was made to close off Jakarta Bay to be able to lower the water level with 2 meters. Um dique gigante construído no mar para separar Jakarta do oceano. Mas as águas contaminadas dos rios que atravessam Jakarta poderiam transformar a baía numa tragédia ecológica. Também isso teria graves consequências para a cidade e para os seus habitantes. É um dilema. Para salvar Jakarta, há que fazer sacrifícios. No verão de 2019, o governo indonésio anunciou que ia mudar a sede do governo da capital para outra ilha, em terreno mais elevado. A velocidade com que a água entra em Jakarta é caso único. Mas o que está a acontecer aqui vai acabar por acontecer em outros sítios. E também lá se irá colocar a questão: como nos adaptamos ao novo nível do mar? Que fazemos para deter a água? Em Nova Iorque, a água está a subir mais devagar, mas também aqui pode chegar aos 2 metros ainda neste século. E também aqui, os engenheiros costeiros vão ficar perante um dilema. Let's build the barriers as high as you want to keep any sea level rise out there you want. The problem is that barriers in combination with a river that wants to get out to the ocean are fatal in the future. Barreiras contra a subida do nível do mar funcionam em 2 direções. Não mantêm apenas a água do lado de fora, também barram os rios que deixam de poder desaguar no mar. Por enquanto, os planos de proteção de Nova Iorque concentram-se em Manhattan, o que provoca grandes discussões. Well, that's a $10 to $20 billion project. And guess whom does it protect? It protects Wall Street, largely. And yes, a few 100,000 people that live in Lower Manhattan. And of course, the banking industry loves to be protected. But everybody else would love to be protected too. So does Wall Street get priority over the Rockaways or portions of Brooklyn and Queens, where a lot of poorer people live? Am Ende des Tages ist der Küstenschutz immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Wenn jetzt die Kosten immer weiter steigen durch den Meeresspiegelanstieg, kommen wir irgendwann definitiv zu der Frage, ob es noch Sinn macht, gewisse Gebiete zu schützen oder ob wir diese Gebiete aufgeben. Robert Nichols é perito num novo ramo científico, a adaptação das sociedades humanas à subida do nível do mar.
Here we just have 10 centimetres of beer in a glass. Let's imagine that 10 centimetres of sea level rise. That can actually cause damage costs to rise maybe double. Some people even say go up 10 times what they are today if we do nothing. So it's something we can simply not ignore. Money is a key ingredient. I think it also comes down to what society thinks, your culture, your history. These are also things that shape your view on what is the best approach. O seu país natal, Inglaterra, já decidiu. Em algumas regiões, não haverá mais investimento para a proteção das zonas costeiras. Based on our analyses of the shoreline management plans, about 500 kilometres of defences are expected to be abandoned over the coming sort of 50 to 100 years. And that really means in places people's communities having to be relocated inland. Apesar de os barcos ficarem a seco na maré baixa, em Botham, na costa sul da Inglaterra, as cheias são cada vez mais frequentes. A longo prazo, a saída daqui vai ser inevitável. Well, Botham is an old sort of community that's existed here for well over 1,000 years. And so the people have lived here for at least 10 centuries. Quantos mais recursos tiver uma sociedade, mais fácil é proteger-se. E também, caso seja necessário, mais fácil é financiar uma mudança. Sociedades mais pobres sofrerão mais com a subida do nível do mar. Ao contrário de Inglaterra, na Alemanha ninguém pensa em sair de sua casa. Como a proteção da costa está na Constituição, os 3.700 km de costa serão protegidos incondicionalmente. Este homem tem de defender a costa norte da Alemanha. Os seus diques foram concebidos para durar até 2100. Mas como será possível, com projeções tão incertas? E, principalmente, como será depois de 2100? Wir können uns nur bestmöglich darauf vorbereiten, indem wir sagen, wir decken eine Spannbreite von möglichen Wasserspiegelentwicklungen ab. Und trotzdem Meeresspiegel zum Beispiel zu wehren, der weit höher dann ausgefallen sein wird, als wir ihn heute der Bemessung zugrunde legen. Os engenheiros costeiros alemães fizeram do risco uma oportunidade e desenvolveram um dique que resistirá aos prognósticos mais pessimistas do IPCC e ainda pode ser fortalecido. Do que precisam para este dique é bastante espaço, mas aqui há o suficiente. Der Deich, auf dem wir jetzt stehen, ist in der Lage, für die nächsten 100 Jahre 50 cm Meeresspiegelanstieg zu wehren. Sollte der Meeresspiegel stärker steigen als diese 50 cm, dann können zukünftige Generationen eine Kappe aufsetzen, die dann in der Lage wäre, 1 Meter bis 1,50 Meter zusätzlichen Meeresspiegelanstieg dann zu wehren. Até quando aguentaria este dique flexível? Com estas inovações, estaremos apenas a adiar o inevitável? I think that adaptation, in many ways, is always about buying time. No adaptation lasts forever. So you build a wall. In 50 years, your children will have to make a decision. Do they rebuild that wall, or do they maybe give up on that wall and allow the sea to flood? Para os cenários mais prováveis deste século, ainda temos soluções. Mas quanto mais longe olharmos para o futuro, mais difícil se torna proteger as infraestruturas das nossas costas. It is something that will only have a finite lifetime. Maybe if you stretch it, good for this century. And then what? O horizonte temporal para os prognósticos e para as subsequentes medidas de proteção é o ano de 2100. Mas para os mares, este limite temporal é indiferente. Vão continuar a subir mesmo depois disso. Sem medidas de proteção, muitas regiões podem ficar submersas ainda neste século.
Se os prognósticos mais pessimistas se realizarem, muitas cidades costeiras tornar-se-ão inabitáveis. Genauso wie wir uns an die Griechen erinnern als die Zivilisation, als die Kultur, die uns die Demokratie gegeben hat, so werden wir in 2000 Jahren erinnert werden als die den Meeresspiegelanstieg verursacht haben. Evitar o colapso da camada de gelo da Groenlândia e da Antártida ainda depende de nós. Mas o aquecimento climático do nosso planeta é caminho na direção errada. Was wir aber jetzt noch wirklich in der Hand haben, ist, wie schnell kommt das und geht es noch weiter? Weil wenn wir gar keinen Klimaschutz machen, wenn wir einfach auf dem Pfad bleiben, auf dem wir gerade sind, dann bekommen wir 5 Grad Erwärmung zum Ende des Jahrhunderts und das bedeutet sehr, sehr viel mehr Meeresspiegelanstieg, mehr als 10 Meter. We can slow the rate of sea level rise. If we have climate mitigation, that will slow global temperature rise, and that will therefore reduce thermal expansion of the ocean and also the melting of the ice sheets. Bahkan ada suatu tempat di mana bahwa rumahnya mereka sudah di sekelilingnya air semua, mereka tidak mau pindah. Karena mereka merasa mereka lahir di situ dan mungkin mereka ya akan mati di situ. Jadi mereka tetap mempertahankan padahal rumah mereka itu sudah ada di tengah laut. Anak-anak kecil yang sekarang ada di Pekalongan, nah itu mungkin mereka itu tidak akan tumbuh dewasa dengan tempat sekarang mereka berada, karena kemungkinan tempat sekarang ini akan hilang di kemudian hari, sehingga mereka harus pindah ke suatu tempat, tidak lagi bisa berada di tempat yang sekarang mereka singgahi, karena dimungkinkan ya kota itu akan hilang, tenggelam ke dalam laut.